Para quem não me conhece, meu nome é Helder. Eu faço parte mais ou menos do Ministério de Pregação desse grupo maravilhoso há uns 2 anos. E é uma alegria muito grande estar aqui diante da presença de Nossa Senhora para falar algo tão importante e para falar a maior característica que ela tem, que é a santidade. O rema de hoje, meus irmãos, é: sede santos porque eu sou santo. Agora, foi providente, porque eu não sei se você sabe, hoje nós comemoramos o dia daquele cara que mais se pareceu com Jesus Cristo na face da terra. Que quem é? Qual o nome dele? É ele que nos ensinou a pregar e, se for necessário, usar palavras. Então, para começar essa pregação, eu convido a todo mundo a que vocês possam, juntos comigo, rezarmos juntos essa oração de São Francisco. Porque uma coisa eu digo a vocês: se vocês esquecerem tudo aquilo que eu falar daqui para frente, eu deixo uma dica. Observem essa oração, meditem essa oração, vivam essa oração, que vocês podem ter certeza que vocês vão estar no caminho da santidade. Amém? Amém. Então vamos juntos? Senhor, fazei-nos instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar e ser consolado, compreender e ser compreendido, amar e ser amado, pois é dando que se recebe, e é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive, para a vida eterna. São Francisco de Assis. Eu convido a todos vocês a lerem a palavra. E 1 Pedro, capítulo 1. 1 Pedro, capítulo 1. Amém? Capítulo 1, versículo 13. Requisitos da vida nova. Por isso, com prontidão de espírito, sede sóbrios e põe toda a vossa esperança na graça, que será trazida por ocasião da revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não consultais em modelar vossa vida de acordo com as paixões de outrora, do tempo de vossa ignorância. Antes, como é santo aquele que vos chamou, tornai vós também, vós, santos em todo o vosso comportamento, porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Palavra do Senhor. Como se pode perceber, o último versículo dessa passagem maravilhosa, ele fala: sede santos, porque eu sou santo. Então, meus irmãos, a palavra hoje é santidade. Assim como a gente já viveu algumas experiências de santidade no começo, aqui na oração mariana, agora nesse momento maravilhoso de efusão, no texto da misericórdia que rezamos, esses são caminhos para a santidade. E hoje a gente vai aprofundar mais neste tema de santidade. Amém? Amém. A primeira coisa
2013, nós estamos no ano de 2014, então não tem como esquecer mais. Parágrafo 2003. Isso é uma convocação para todos nós aqui hoje. Todos somos chamados à santidade. Não é um, não é dois, não é três, não é o núcleo, não é o ministério de pregação. São todos nós somos chamados à santidade. Amém? Amém. O Santo João Paulo II diz o seguinte: a santidade deve ser regra e não uma exceção. A santidade é para todos. Assim como eu acabei de dizer, todos nós somos chamados à santidade. Todos nós. Não é uma exceção, é uma regra. Então, meus irmãos, nós que somos da igreja, que foi fundada pelo próprio Cristo, nós temos o Santo dos Santos, nós temos a obrigação de sermos santos, assim como Ele foi. Amém? Então vamos começar a caminhar pelos passos como atingimos a busca da santidade. No começo da palavra, fala sobre a prontidão de espírito. Eu vou abrir aqui de novo e vou ler para vocês. Por isso, com prontidão de espírito, sede sóbrios. Ou seja, a primeira coisa que a palavra do Senhor vem nos dizer é prontidão de espírito, ficar disposto para tudo que vem acontecer, para tudo que o Senhor quer nos dar neste momento e durante toda a nossa caminhada. Ou seja, para a nossa caminhada dentro da igreja, a primeira coisa que a gente tem que ter é prontidão de espírito, é disposição. O Senhor vem nos chamar hoje, e o Espírito Santo me mostra muitos corações que o Senhor Jesus vem fazendo um convite para a santidade, e a gente ainda se encontram, como eu posso dizer, pensando, estão criando coragem, e o Espírito Santo hoje vem virar para cada um de nós e falar que tenhamos a prontidão no nosso espírito. Amém? Logo depois, caminhando um pouco na palavra, o Espírito Santo vem nos falar, e a palavra de Deus vem nos falar o seguinte: com prontidão de espírito, sede sóbrios e põe toda a esperança na graça que vos será trazida por ocasião da revelação de Jesus Cristo. Para traduzir isso, para ficar bem mais fácil, bem mais simples, põe as tuas esperanças na presença do Senhor, para alcançarmos a santidade, além de termos a prontidão do Espírito, temos também que colocar as nossas esperanças no nosso Senhor Jesus, colocarmos as nossas esperanças diante da presença daquele que tudo pode, daquele que é o nosso Senhor, que é o nosso Deus. Então, que possamos neste momento também aprender que além da disposição, temos que ter a confiança no Senhor. Se a coisa está difícil, confia no Senhor. Se não saiu aquela resposta, confia no Senhor. Se você quer muito aquela graça, você não alcança, confia no Senhor. A palavra é confiança, confiança, confiança. Confiemos no Senhor, porque hoje Ele vem nos prometer que se você tiver confiança, você vai conseguir aquilo que você não espera. Mas o Senhor hoje Ele quer te pedir confiança para que você possa alcançar tudo aquilo que você quer e chegar à santidade. Amém? Outra forma maravilhosa da gente alcançar a santidade é através da oração. Antes disso, o verdadeiro sentido da santidade, por que a gente busca a santidade aqui na terra? Para que a gente possa um dia ser santo lá no céu. E é justamente por isso, a nossa busca pela santidade é só para alcançar o céu. Nós não temos que ter objetivo mais nenhum na nossa vida, a não ser a nossa presença no céu. Se você tem um objetivo, uma meta muito grande na sua vida, e se aquela meta ali não vai
Santo Afonso de Ligório, eu gosto sempre de falar essa frase. Eu me identifico muito com ela e metade das pregações que eu faço, eu sempre coloco essa frase, que é o seguinte: quem ora se salva e quem não ora se condena. Ou seja, a gente tem que orar para buscar a salvação. Se a gente não buscar a salvação, e através da oração, nós não seremos santos. Nós não alcançaremos a santidade. Então, um dos maiores recursos para a gente alcançar a salvação é a santidade, é através da oração. Meus irmãos, não existe santidade sem vida de oração. Então, se você hoje não tem uma vida de santidade, de oração, você pode ter certeza que você não vai atingir a santidade, não vai conseguir ser santo, não vai alcançar os céus. Então o Senhor vem nos convidar também à oração, vem nos convidar também à vigilância, porque a santidade é uma constante até que a gente chegue no céu. Ou seja, se a gente não se manter vigilante, a gente cai e a gente abandona essa santidade. Os sacramentos da igreja, principalmente dois: o sacramento da confissão, para que nós possamos nos reconciliar com Deus, o Santo dos Santos, e o sacramento da Eucaristia. Porque, como diz Santo Afonso de Ligório mais uma vez, a Eucaristia é a certeza da nossa salvação. Então, como nós buscamos a salvação? Através da Eucaristia, nós seremos santos e nós alcançaremos a santidade. Amém? Mas durante a preparação dessa pregação, o Espírito Santo me colocava muito, mas me colocava muito mesmo. A questão do dia a dia, do nosso dia a dia. Eu pesquisei, e 50% dos materiais que eu achava sempre falavam sobre a santidade do nosso dia a dia, a santidade do nosso cotidiano. E de agora para frente é sobre isso que a gente vai falar. Por quê? São João Paulo II vem nos falar a seguinte frase: a santidade não consiste em realizar empreendimentos excepcionais, mas viver de modo extraordinário as coisas ordinárias, ou seja, com todo o amor possível. Vou repetir mais uma vez essa palavra belíssima. A santidade não consiste em realizar empreendimentos excepcionais, não é fazer grandes coisas, não é fazer coisas magníficas, mas viver de modo extraordinário as coisas ordinárias. Ou seja, a santidade a gente acha no nosso dia a dia, a santidade a gente acha no nosso cotidiano, a santidade a gente acha na nossa casa, no nosso trabalho, no nosso estudo, no nosso serviço também para a igreja. É aí que a gente acha a santidade. A gente não vai achar a santidade em lugares absurdos, em lugares extraordinários, mas, como diz o São João Paulo II, são nas pequenas coisas, nas coisas ordinárias. E faz parte também dessa parte do dia a dia, algo que é muito importante nessa convivência do nosso dia a dia e que veio no coração, veio muito no meu coração também, a questão da obediência. Faz parte também da santidade, do processo de santificação, a obediência, tanto com os nossos superiores, lá no nosso trabalho, lá na nossa faculdade, no nosso ministério também, nas nossas atividades. A gente está chegando no momento de retiro, para quem vai servir no 42º retiro, sabe que é difícil. A gente tem superiores e os nossos coordenadores, os nossos líderes, às vezes, nem sempre eles fazem coisas que nos agradam, mas aí que está a grandiosidade da obediência.
Porque muitas pessoas pensam que a santidade, a obediência nos prende, mas pelo contrário, a obediência nos dá a liberdade. Porque quem obedece não erra. O que você faz quando você obedece? Você se faz livre por decidir confiar em Deus. Quando você se abandona das suas necessidades, quando você abandona as suas opiniões, as suas convicções, quando você passa por cima do seu orgulho, o que acontece também? Você se abre, você se fecha para as suas tribulações, você tira a vida dos seus olhos e se lança completamente na vontade do nosso Senhor Jesus. Que naquele momento está na presença das pessoas que são os nossos superiores. E você, que não sei se tem visitantes aqui, mas se tiver algum visitante, se você faz parte também de outro grupo, se você faz parte também de outro local, ou até mesmo se você não faz parte de um, mas a gente sempre tem superiores, saiba disso, que a obediência é sinônimo de liberdade. Amém? Mas não é fácil. Não é fácil a gente ser obediente sempre. Não é fácil, muitas vezes são muitas tribulações. É muito puxado, é muito desgastante. Não é fácil mesmo. Só que Santo Agostinho vem nos dizer a seguinte frase: ser constante, paciente, sofre as demoras e terás enfrentado a cruz. Ou seja, é nas nossas cruzes, é nas nossas demoras, é nos nossos sofrimentos que cada dia nós iremos nos santificar. Isso quem fala é Santo Agostinho. E uma prova de santidade maior, de santidade e de obediência, a maior prova de santidade e obediência que podemos ter é o nosso próprio Senhor Jesus Cristo. Em meio a tanta dor, em meio a tanto sofrimento, em meio a tanta coisa que aconteceu, em meio a tantos sofrimentos humanos que o nosso Senhor Jesus, que é o nosso Deus, sofreu, em meio a todas essas dificuldades, Ele passou por cima da vontade dele e falou para o Senhor: meu Deus, meu Pai, que não seja feita a minha, mas a vossa vontade. Vamos lembrar, todos olham para Deus. Ali não era o lugar dele, ele sofreu. Eu tenho certeza que ele lembrou de você, dos seus pecados, dos meus pecados, naquele momento que ele estava sofrendo. Mesmo assim, pode olhar para mim agora. Mesmo assim, ele passou por cima da vontade dele e foi ao obediente. Existe maior exemplo de obediência do que esse? Um dia, Jesus disse a Santa Faustina: eu dou muito mais glória a um ato de obediência do que longas orações e mortificações. Olha que coisa maravilhosa. A obediência do Senhor Jesus dá muito mais glórias do que se você orar durante muito tempo, se você mortificar durante muito tempo. Quando eu vi essa frase aqui, eu lembrei de Elô, eu falei: gente, presta atenção. Se você ser obediente, Jesus vai dar muitas glórias. Você imagina, eu fiquei pensando em casa, você imagina se eu for obediente quando ela me mandar orar e mortificar. Olha para você ver, que maravilha. Eu vou dar glórias a Deus duas vezes.
é a maior defensora do combate contra as paixões do mundo. A igreja vem constantemente nos lembrar que devemos correr os nossos pecados, que devemos combater as paixões, combater os nossos desejos carnais. Então, devemos ser obedientes àquilo que a igreja prega. Por exemplo, o Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 2015. Nós estamos no ano de 2014. O parágrafo é 2003. Não dá para esquecer o que é um ano depois desse, amém? Ele fala o seguinte: o caminho da perfeição passa pela cruz. Não existe santidade sem renúncia e sem combate espiritual. Vira para esse irmão que está aqui do seu lado, por favor. Olha no fundo dos olhos dele. Balança esse filho de Deus e fala para ele assim: não existe santidade sem renúncia e sem combate espiritual. Amém? Não existe, meus irmãos. Não existe, não existe, não existe, não existe. Se a gente não combater espiritualmente, se a gente não bater de frente com Satanás, se a gente não entrar para a guerra com as nossas armas afiadas e carregadas, não dá, não dá. A gente não vai atingir a santidade. E sem a santidade, eu vou falar, nós não conseguiremos o. Outra coisa maravilhosa, outra coisa que é necessária e é um pouco mais complicada é a mudança dos nossos corações. Isso foi algo que o Espírito Santo me falava muitas vezes. Não adianta nós termos uma vida correta, não adianta nós andarmos da forma correta, não adianta a gente obedecer aos nossos coordenadores, não adianta a gente fazer mortificações, não adianta a gente orar, não adianta a gente fazer diversas obras, não adianta a gente pregar cristão, a gente falar, a gente fazer e acontecer, não adianta você cantar bem, não adianta você usar os seus dons. O Espírito Santo de Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, vai te usar, mas vai te usar por misericórdia, não por merecimento, se o nosso coração não mudar. Se o nosso coração não mudar, meus irmãos, a coisa vai ficar muito complicada, mas muito complicada mesmo. Santidade, como diz alguns autores, se resume em configurar o nosso coração ao coração de Cristo. Ou seja, quanto mais nós aproximarmos o nosso coração ao coração de Cristo, mais santos nós seremos. Quanto mais a gente aproximar, quanto mais o seu coração se assemelhar ao coração de Cristo, mais santo a gente vai ser. E é por isso que eu comecei com a oração de São Francisco de Assis, porque em todos os
diante do altar dele. Mas se entregar de todo o seu coração. Quando